Banda gira, salve, salve. Minha casa tem 4 cantos, cada canto um sentinela. Por isso tome cuidado quando pisa dentro dela. Minha casa ela é de barro, enfeitadinha de sapé. Exu é boca que vala, é olho que tudo vê. Exu é boca que fala, é olho que tudo vê. Gangaê, Exu, Gangaê é Mojubá. Gangaê, Exu, Gangaê é Mojubá. Minha casa tem 4 cantos, cada canto um sentinela. Por isso tome cuidado quando pisar dentro dela. Minha casa ela é de barro, enfeitadinha de sapé. Exu é boca que fala, é olho que tudo vê. Exu é boca que fala, é olho que tudo vê. Gangaê, Exu, Gangaê é Mojubá. Gangaê, Exu, Gangaê é Mojubá. Ungunzue Quimbanda, banda gira, sejam todos muito bem-vindos. Então, nossa segunda apresentação aí da nossa jornada, faltam uns minutinhos para o horário combinado. Enquanto isso, eu quero treinar vocês já para o dia da aula. Não sei se você está sabendo, não sei se a fofoca chegou aí já, mas precisa chegar. No dia 21/10, você vai estar concorrendo a um assentamento que eu vou fazer para você. Então, o que a gente vai fazer aqui agora é um treino. É um treino de exatamente o que vai acontecer no dia 21 para você participar. Para você participar, você vai ter que estar na aula. Para você estar na aula, eu vou te explicar daqui a pouquinho. Eu vou marcar o tempo aqui. Agora é o nosso primeiro treino. Então, vou marcar aqui 1 minuto. Durante 1 minuto, você que está aqui, você vai escrever a palavra assentamento nos comentários. Pode ser minúsculo, pode ser maiúsculo. Você escreve uma vez e dá Enter. Você escreve outra vez e dá Enter. Você tem 1 minuto para escrever a maior quantidade de vezes possível a palavra assentamento. Tá valendo. Tá valendo. Se você chegou agora, isso já é um treino para o que vai acontecer no dia 21. Então, tá correndo 1 minuto, durante 1 minuto você vai escrever a palavra assentamento, quantas vezes mais você conseguir aqui nos comentários. Você escreve, dá Enter, escreve, dá Enter, escreve, dá Enter, escreve, dá Enter. Faltam 40 segundos. O assentamento que você vai concorrer, vai ter uma consulta, vai funcionar tudo bonitinho. Não adianta, a outra plataforma não quer live nem a pau. É esse modelo que vai acontecer. Então escreve assentamento, faltam 15 segundos, a maior quantidade de vezes que você conseguir. Escreve assentamento, dá Enter, assentamento, dá Enter. Vamos lá, 5 segundos e foi, parou. Então agora você já sabe como vai acontecer no dia 21. Eu sou Jorge Escritor e Tata Singanga. Estamos aqui hoje para falar sobre assentamento. E no dia 21/10, eu vou estar ministrando uma aula introdutória gratuita. É uma aula que antevém o curso de assentamentos e tronqueiras. Tá? Só que no dia 21, se você participar da aula, o fato de você participar da aula, você não estou te obrigando a se matricular. O fato de você participar da aula, você vai estar aí concorrendo a um assentamento que eu vou fazer de própria mão para você, valendo para todo o território nacional.
E se você tiver disponibilidade de vir até o Lupango, a gente vai fazer isso juntos, tá? Certo? Então já fizemos aí o primeiro teste, agora dando coração e compartilhando, dando coração e compartilhando. Vamos começar. Então, a pergunta da live hoje é assim: quem pode ter/fazer um assentamento? Vocês já sabem a resposta. Vocês já sabem, porque é a mesma resposta que eu dei antes. Mas antes de explicar isso, já peço a vocês que vocês podem ir providenciando as perguntas que não foram respondidas ontem, teve algumas que eu marquei de cabeça. O que é um assentamento? Então você estava aqui ontem, você vai lembrar que quando eu estava explicando a questão da tronqueira, eu comparei a tronqueira com um bunker. E eu disse também que o assentamento, ele é uma representação do suplemento que você vai ter dentro desse bunker. Hoje eu quero falar para você que o assentamento, ele é também a materialização da comunicação entre você e o Exu. Por quê? O Exu, ele não está manifestado na materialidade. Ele não está aqui no toque, toque, toque. Ele está do outro lado da cortina. Então, existe uma ilusão muito grande, existe um romantismo muito grande de que você faz assim, ó, Exu me atenda. Exu, quero isso. O famoso quem me protege não dorme, não é assim? Exu, eu preciso disso. Você precisa colocar de uma vez por todas na sua cabeça que Exu é uma força reativa. E que toda vez que eu tenho desejo de que essa reação aconteça, eu preciso criar uma ação. E essa ação precisa ter um vínculo de materialidade. Você vai entender isso agora da forma mais simples e absurda possível. Quando você vai lá num terreiro e alguém manifesta o Exu e o Exu te atende, o Exu está na materialidade. Ele não está materializado, mas ele está usando de um vínculo material, o corpo daquela pessoa, para se comunicar. Então, o assentamento, entre muitas coisas, ele também é a materialização dessa comunicação. Porque Exu sendo reativo, através do assentamento, eu crio uma ação, seja ela verbal, ritual, ofertatória, para que essa reação seja disparada. Ficou muito complexo? Ficou simples, né? É bem simples, é mais simples do que a gente imagina. Gente, eu deixei os chapéus aqui para fazer um layout para vocês, mas eu tô a cara da Minnie, do Mickey, né? Com as duas orelhas aqui assim. Agora já era, agora acabou a concentração geral. Então, o assentamento, ele é a representação. Jorge, e se eu não tenho assentamento? Você pode ter, desde que você saiba como fazer, quais os recursos que você vai empregar. Por que quando eu vou atender um cliente do oráculo, por exemplo, eu não fico incorporando o Exu? Porque todos os assentamentos que eu tenho, os trabalhos são feitos à frente desses assentamentos. Então ali eu uso da materialidade desses assentamentos para cumprir aquilo que eu quero na hora de desencadear essa reatividade de Exu. Certo? Bate o dedo aí no coração. Quem tiver pergunta pode colocar na caixinha de pergunta, a hora é agora também. E se você não está no grupo e você quer participar do encontro do dia 21
e concorrer a um assentamento, é só você escrever a palavra assentamento. Entendeu o porquê do treino? Como chegou mais gente depois, eu vou treinar de novo com vocês. Só mais uma vez, depois a gente faz só no final, tá? Então eu vou dar 1 minuto. Você vai escrever a palavra assentamento aqui a maior quantidade de vezes possível. Você escreve e dá um enter, você escreve e dá um enter. Porque é assim que vai acontecer no dia 21, certo? Mandem as perguntas na caixinha, porque a pergunta aqui vai subindo com os comentários. Então, valendo 1 minuto, escreve a palavra assentamento e dá enter. Só que aí você tem que escrever mais vezes. Escreve a palavra assentamento e dá enter. Assentamento e dá enter. 50 segundos valendo. Para quem está chegando agora, banda gira, boa noite, salve, salve. Escreve a palavra assentamento e dá enter. Porque no dia 21, para você concorrer ao assentamento de Exu, e sim, eu vou fazer uma consulta para você, para a gente ver como esse assentamento vai ser montado, é nesse formato aqui que você vai estar participando, certo? Vamos lá, mais 20 segundos. Escreve a palavra assentamento e dá enter. Assentamento e dá enter. Quanto mais vezes você escreve, mais você aumenta a chance de no dia 21, porque nós utilizaremos um aplicativo para fazer isso, ele vai ler a quantidade de vezes que você escreve assentamento. Então, quem escrever a palavra assentamento, igual está fazendo aqui agora, 10 segundos, vai estar participando aí. Valendo, maravilha, é isso aí. Vocês estão muito bem. Eu vou responder uma pergunta que foi feita ontem. Aproveita, bate o dedo aí no coração, mas assim, no mínimo 20 vezes, fazendo favor. Que aí, ó, você bate o dedo no coração, ó, a live já chega a 100 pessoas facinho. Sempre depende de vocês, tá? Eu vou responder uma pergunta que é uma pergunta repetida de forma exaustiva. Só que é uma pergunta que a resposta não agrada a muitos, e eu posso dizer que muitas vezes não agrada a todos. Lembrando que o trabalho que é feito na Casa Real, no Lupango Mata de Fogo, não é um trabalho feito para agradar. Não é um trabalho que é feito e pensado, eu vou falar o que você quer ouvir. Não, eu vou falar o que você precisa ouvir, que eu trago como fundamento. Eu não vou falar para te agradar, certo? Então, uma das perguntas que foi feita ontem foi a seguinte: e quem não sabe quem é o Exu? Bem, quem não sabe quem é o Exu vai ter que descobrir. E eu falo isso como um Tata Unganga, eu falo isso como um Tata de Quimbanda. Oráculo nenhum no mundo pode te dar Exu. No sentido do quê? De falar, olha, o seu Exu é tal Exu. Toda vez que você mobiliza isso, toda vez que você vai na direção de pessoas que vão oferecer isso, você está indo para uma cilada. Mas a mãe de santo falou. Faz o seguinte, pergunta para ela se o Exu que ela incorpora hoje, que ela manifesta, que ela vira, pergunta para ela se é o Exu que deram para ela num oráculo. Pergunta para ela. Você vai perceber que a cada 10 respostas, 9 vai ser não. Porque isso é de uma tamanha irresponsabilidade. Exu é manifestação corporal. Então, se você não manifestou, mesmo que tenha acontecido e não tenha dado nome, porque aí é uma questão de tempo, porque se você tem um Exu, que ele tem vínculo corporal com você, seja por ancestralidade, seja por afinidade emocional ou afinidade energética, uma hora ele vai tomar teu corpo. Uma hora ele vai pegar você. Você pode estar na padaria, na praça, ele vai. E hoje o que acontece? As pessoas procuram desenvolvimento mediúnico para tentar manifestar e descobrir, não é assim que a banda toca. Então, eu seria extremamente responsável de falar, qualquer pessoa pode fazer assentamento, mesmo sem saber quem é o Exu. Não, você tem que saber quem é.
Você não vai dar a chave de um estranho para entrar na sua casa. Você não vai abrir a porta para um estranho morar na sua casa. E claro, com o tempo vem a profundidade no relacionamento. E essas ciladas de ganhar entidades, principalmente via jogo, talvez no plano imediato você não perceba nenhum problema nisso. No médio e longo prazo, você vai sentir. Porque o erro é maior do que o acerto. Exu quando quer, Exu quando faz, ele vai dar a volta no mundo, mas ele vai te pegar. Ele vai te pegar. Ah, Jorge, mas eu não sou virante. Se você não é, tudo bem. Hoje eu tenho encontro com o pessoal da confraria. Quem que é a confraria? São as pessoas que estão pleiteando iniciação no Lupango, porque eu não saio iniciando a torto e direito. Então hoje eu tenho um assunto profundo para falar com eles exatamente nesse sentido. No sentido do tempo, no sentido da maturação desse processo. Outro dia chegou uma pessoa para mim, falou assim, porque eu vi num oráculo aí que o meu Exu é o Exu dos ventos. Falar, amigo, se você não tiver know-how ancestral, fisiológico, emocional para trabalhar com a família dos ventos, né, que aí é entre Exu dos ventos, Exu sete ventos, Exu quatro ventos, Exu ventania, você vai ver como é feito um vendaval espiritual. E aí, o barato sai caro. Já ouviu falar que tudo na vida que você alimenta cresce? Porque a hora que você, aspas, ganha o Exu, você sai alimentando ele. E tudo que a gente alimenta cresce. Lembrando, Exu é totalmente amoral. Exu não vai trazer critérios à tona do tipo estou te fazendo bem ou estou te fazendo mal. Exu não está nem aí. Certo? Então, a pergunta e a resposta. Oxe, ganhei uma tronqueira de um amigo meu, ele saiu da religião, o que devo fazer? Devolver para ele, porque eu espero que ele tenha te dado uma caixa, né? Daquelas que vende no Mercado Livre e você está chamando de tronqueira. Valéria, eu estou respondendo isso com todo amor que eu tenho no coração, certo? Não se herda uma tronqueira, a não ser que você tenha vínculo familiar ancestral com a pessoa. Não se herda. Você acabou de levar para casa uma bomba relógio, tá bom? Deixa eu ver. Mari, posso fazer o assentamento de Exu Pombogira? Poder você pode. Só recomendo que você faça um de cada vez e priorize quem de certa forma tem prioridade no seu caminho. Seja da manifestação, da identificação ou do relacionamento. Gente, coração, 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 que aí vai passar do 100. Vamos lá. Eu recebo mais de um Exu. Como saber qual o de frente? Recebendo um só. Porque, gente, pensa comigo. O que adianta você... Quando eu respondo assim, não é pessoal, tá? Não leva para o coração, não. Mas é a didática que eu tenho. O que adianta você ser o corrimão de Aruanda e você não saber Lé com Cré? O que adianta você receber 10 Exu, 15 Caboclo, 8 Erê, 9 Pombogira, e se você pegar um desses, você não sabe reino, especialização, capacidade, qualidade, você não sabe. Então, quem saber, a primeira entidade que você manifesta, ou ela é um abre-porta, ou ela é a entidade que vai ficar. Agora você fica lá, incorpora um, incorpora outro, tá multiplicando no erro. Tá multiplicando no erro.
O Exu tem que pedir o assentamento, é de bom tom. É de bom tom ele pedir. Se ele não pede, e você tem ciência e consciência de quem é, você pode fazer o assentamento para melhorar esse vínculo e você investir nessa materialidade. Um assentamento feito pode gerar menos incorporação. A não ser que você seja daquelas pessoas que o saldo do suprassumo é estar incorporado, sendo que gasta energia, causa desgaste, entre outras coisas, né? Aí virar virante do TikTok, não é pra ti, viu, Vitinho? Vai virar virante do TikTok, né? TikTok, a rede vizinha, nem deveria ter falado o nome do aplicativo. A rede vizinha, você chacoalha ela assim, começa a cair os cosplay de entidade, né? Por qual motivo a pessoa pode ser acompanhada por mais de um Exu? Realmente, essa é uma palavra que precisa ter. Motivo. Porque motivo não tem. A não ser que seja uma herança, a não ser que seja uma coisa que está vinculada à sua ancestralidade. Mas assim, 2 é muito ainda. Gente, ó, caiu aqui, ó. Fofoca. Sabe qual que é a modinha da vez? A modinha da vez é para falar? Pode falar? Escreve aqui para mim se pode falar. É fofoca, tá? Se você não gosta de fofoca, tudo bem, te entendo. Mas aqui operamos de outro jeito. Fofoca, ó, caiu aqui. Ih, caiu, ó, vocês não estão dando coração, não vai ter fofoca. Fofoca, caiu aqui, ó, nesse assunto ainda, tá? Nesse assunto ainda. Qual que é a modinha da vez? Gente que tem tarimba já, viu? Que tem tempo de macumba. Agora tá na moda trocar o Exu. Tá na moda. A pessoa passou anos. Vou dar um exemplo. Você conhece a pessoa porque ela é literalmente do tiriri, faz coisa pro tiriri, aí daqui a pouco, plá! Ela vai lá e faz o quê? O que ela faz? Ela cria um palco para toda uma coisa com outro Exu. Eu teria vergonha, mas como as pessoas têm vergonha sobrando para passar no débito e no crédito, né? A gente não julga, a gente só faz a fofoca. Aperta o coração aí. Deixa eu pedir mais uma vez para vocês antes da próxima pergunta. Então, se você não está no grupo, se você está vendo sentido no que eu estou te falando, você quer aprender mais, principalmente você quer aprender sobre tronqueira e assentamento, dia 21 eu vou ministrar uma aula introdutória gratuita. Para isso, só que no dia 21 você vai estar concorrendo também a um assentamento, que eu vou fazer de própria mão para você. Então, qual que é o treino agora? Ó, valendo aí 1 minuto. Você vai escrever a palavra assentamento quantas vezes você conseguir. Assentamento, enter, porque é exatamente o que vai acontecer no dia 21. É exatamente isso. Escreve assentamento da Inter. Assentamento da Inter, você tem ainda 40 segundos. No dia 21 é exatamente isso. Porque ó, eu estou usando um aplicativo, ele vai contabilizando quantas vezes você está escrevendo. Quantas vezes você escrever a palavra assentamento, aumenta a quantidade, não pode abreviar, não pode escrever outra coisa, tá? Você tem que deixar a palavra assentamento. Aí digitou assentamento, e aí vai. Tempo, é isso aí. Fala, meu Ogan, tudo bem? Como é que você tá? Firmão? Tudo bom? Eu tô querendo falar com o senhor, viu? Depois vamos puxar uma resenha no WhatsApp, porque eu tive uma ideia. Tava vendo teus cursos de Corimba, eu tive uma ideia, tá? Me chama lá no WhatsApp depois, tá bom? Pra gente trocar aquela resenha, certo? E dia 21 é isso que vai acontecer. Espero que esteja fazendo sentido e que você queira aí estudar mais sobre as questões de assentamento.
adorei. Ela falou, Mário, eu não consigo devolver para ele. O que devo fazer, por favor? É claro que a nossa quinta série, eu sei que você está apreensiva agora, tá? A nossa quinta série vai fazer a pergunta, quem é Mário, né? E é horrível a brincadeira, né? Quem é Mário? Valéria, o que você vai fazer? Eu acho que você ganhou um caixote, né? Uma estrutura. Lava ela com água fria, do jeito que ela chegou, não põe nada dentro, lava ela com água fria. Depois que você lavou ela com água fria, vai num daqueles bolsões de descarte de material que tem as caçambas, coloca ela lá no material de ferro, tá bom? E só lembrando, Valéria, meu nome é Jorge. Não sei quem é Mário e eu não vou fazer a pergunta besta. E se o cliente disser que trabalha com tal Exu e não for o Exu dele, o que fazer? Não fazer. Não fazer. Se a pessoa traz uma inconsistência, se a pessoa traz uma insegurança, porque ela quer fazer um assentamento e ela tem dúvida, ou vem aquela conversa, eu incorporei uma vez só, e já tem alguns critérios assim, falou que foi o pai de santo que disse o nome do Exu, ou falou que veio por jogo, eu já corto, não pego para fazer, tá? Já corto. Pior que dá dó de descartar, né? Assim, o descarte, se ele for consciente, não dá dó. Agora, o que vai dar dó é o problema que isso pode desencadear na vida dela, certo? Vamos lá, corações, muito corações. Pergunta boa. O que fazer com o assentamento de uma pessoa que morreu, Lídia? Primeira coisa, uma análise da situação. Esse assentamento, ele foi passado em vida para alguém? Esse assentamento, no leito de morte da pessoa, essa pessoa pediu para alguém cuidar? Porque essas duas questões, se isso aconteceu, vai ter que continuar, tá? Agora, se isso não aconteceu, se não tem ninguém para honrar essa ancestralidade e continuar cuidando disso, porque se for da mesma família, deve sim ser questionado, tá? Então, caso contrário, aí sim, deve ser pedido licença, isso dá um aperto no coração, deve ser pedido licença, deve ser levado ao ponto do Exu, o reino daquele Exu, desmontado lá, tá? Separado, que for lixo, lixo, que for da natureza, volta para a natureza. Mas deve ser feito no ponto, tá bom? Deixa eu ver aqui. Jefferson, desde que comecei a cultuar Exu Pombagira, comecei minhas 2 faculdades, encontrei um bom trabalho de gerenciamento, saí da favela para uma casa bem localizada no Rio de Janeiro. Excelente, Jefferson. Isso, quando está fazendo na direção certa, tende a dar certo. Só que, lembrando, né, todos nós, sem exceção, estamos sujeitos a revés, para cima, para baixo, é assim que funciona. Não adianta a gente jogar na conta também, eu só vou cultuar Exu e tudo vai dar certo, tá? Vamos lá. Então, fugindo do assunto, Vitim, tem um rolo de pergunta aqui, não tô não, meu caro, eu tô colocando por ordem, tá? É que aí com a hora que eu abro eu vou vendo as perguntas. Só te falar, se você não chegou no grupo para participar da aula no dia 21, escreve aqui a palavra assentamento. Você vai receber no seu direct a direção para entrar no grupo. Entra no grupo, faz o seu cadastro, aguarda no grupo, né? Clica no link, faz o seu cadastro, aguarda no grupo. E aí, você, participando da aula dia 21, você vai estar concorrendo aí ao assentamento de Exu.
Então, antes de continuar as perguntas, qualquer pessoa pode fazer o assentamento, desde que ela tenha um relacionamento mínimo com a entidade, saiba quem é a entidade, de preferência que essa entidade tenha se manifestado, que ela não tenha levado essa entidade por oráculo ou por vozes da cabeça. Tem gente que eu até coloco na conta, por exemplo, às vezes a pessoa vem e fala assim, porque eu sonhei com a entidade. Sonho não é vínculo. O sonho pode sim ser sinal do espiritual, como pode ser coisa da sua psique, influência de coisas do cotidiano. Existe uma diferença muito grande entre sonho e sono espiritual, de sonho e sono que não é espiritual, tá? Então, precisa ir com calma. E, gente, eu vou conversar com o pessoal da confraria daqui a pouco, é sobre não ter pressa. Só que hoje, qual que é o momento que a gente vai vivendo? A gente vai vivendo um momento onde a pressa e a performance caricata, a performance artística, o visual é mais importante do que qualquer outra coisa, certo? Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Pronto, Vitinho, cheguei na sua. Tá fugindo do assunto. Consagração de búzios, tem que ter corte? Tem. Olha lá, que difícil a resposta. Tem. Se eu quero dar vida a um elemento, principalmente um elemento oracular, eu preciso de um componente que seja veículo de vida. Certo? Pronto, respondi. Vamos lá, gente. Coração, coração, coração. Cadê a moça do Mário? Espero que ela... Tá tudo bem, Valéria. Tá tudo bem. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Boa pergunta. É mais correto fazer o assentamento na argila? Vamos falar um pouquinho de fundamento? Antes disso, bate aquele dedo, dá bastante coração. A base, ela pode ser trocada de acordo com a necessidade e a linha. Então, sim, um assentamento pode ser feito no alguidar, um assentamento pode ser feito na panela de ferro, um assentamento pode ser feito no barro cozido, um assentamento pode ser feito num vaso, não sendo plástico, ok, certo? Só que aí você perguntou da argila. Se eu pego qualquer uma dessas bases, e as bases elas são bem explicadinhas no conteúdo, tá? Se eu pego qualquer uma dessas bases e eu jogo um monte de material lá e faço assim, Laroeixo, isso é um assentamento? Não, isso não é um assentamento. A argila, quando ela vai dentro, e não é sobre assentamento aberto e fechado, a argila, além de representar o elemento terra e água, ela vai criar uma massa para conectar todas as camadas do assentamento. Vocês estão brigando agora por causa de sangue, é isso? Eu vou deixar vocês brigar, tá bom? Eu não ligo, eu torço sempre pra briga. Eu gosto disso, eu sou a pessoa da confusão, tá? Então a argila, ela é o elemento que vai fazer com que todos os elementos conversem. Todos os elementos se conectem. Então daí a importância do uso da argila. Por exemplo, eu já vi gente que, nossa, vamos lá, aplicativo vizinho, Daniel também me mandou essa coisa aí, uma pessoa que fez um assentamento numa base, eu acho que de barro, aí ela concretou o assentamento e ela estava metendo a bucha no assentamento, né? Detergente, cândida, ela estava lavando o assentamento. Gente, se eu concreto, se eu vedo o assentamento
o cimento, você concorda comigo? É só pensar assim, pensa comigo, coerência, tá? Coerência, não precisa ter grande sabedoria no fundamento, certo? Se eu meto cimento no assentamento, você concorda que nada mais entra? Ah, mas na hora de alimentar ou fazer alguma coisa, basta jogar na ferramenta. Não vai para dentro. Não vai para dentro, não tem troca. O assentamento, ele tem uma biologia. Ele tem um processo de vida, tanto que ele tem um tempo também. Então, se você concretar o assentamento, você vai inviabilizar ele. Então a argila serve como um elemento de liga para que toda a estrutura fundamentada que vai ser colocada ali, a forma como vai ser colocada, para que essa estrutura converse. E quando você vai alimentar, seja no verde ou seja no vermelho, tudo que vai escorrer ali vai para dentro. Vai para dentro, certo? Por isso que nós usamos argila. Por isso que assentamento não é panela solta. E eu gosto de pegar no pé do pessoal da Umbanda. E não tem problema nenhum em quem é da Umbanda fazer assentamento. Pelo contrário, eu prefiro que aprenda a fazer. Agora você pegar, aí receita básica, né? Pega 3 búzios, não sabe por que é 3 búzios. Pega 1 ou 7 punhaizinhos de metal, um pedacinho de corrente, joga dentro de uma panela e faz assim, saravaixo. E tem o pessoal que ajoelha, que estala o dedo, que roda num pé só. Esses precisam de internação. E aí você faz isso e fala, tem um assentamento. Não tem. Porcamente, de longe, assim, a quilômetros, porcamente, malemar, você tem uma firmeza. Porcamente, de longe, assim. Sabe aquela longura de quem tem miopia? Que aí já começa a apertar o olhinho assim porque não enxerga? É exatamente isso, tá? E tem muita gente, vocês estão rindo do assentamento concretado, tem muita gente fazendo esse tipo de desserviço para outras pessoas. Seja o alguidar com um monte de coisa solta, seja o assentamento concretado, e são essas pessoas que defendem que somente elas, iniciadas no raio que o parta ou com tal grau, pode fazer um assentamento. É esse desserviço que vai sendo o quê? Promovido. Então, se você quer aprender, se você quer saber para que serve cada elemento, como esses elementos vão se comunicar, como se dá vida a um assentamento, como se alimenta um assentamento, como se dá vida a uma tronqueira, como se faz a manutenção de uma tronqueira para receber o assentamento, escreve a palavra assentamento aqui, você vai ser direcionada para um link, nesse link você faz seu cadastro e depois você aguarda no grupo. Dia 21 eu vou ministrar uma aula introdutória gratuita e eu convido a você a participar dessa aula, porque se você participar dessa aula, você vai estar, só o fato de você participar dessa aula, você vai estar concorrendo a um assentamento feito por mim, de preferência na sua presença, certo? Deixa eu ver. Assentamento, panelinha com pedrinha. Pedrinha chama como? Pedrinha miudinha. Oh, Deus. Esse é um assunto da confraria hoje também. Aprendi que mulher não pode fazer corte porque a mulher gera vida e que é o homem o escolhido, né? Totalmente fundamentado no machismo, no patriarcado, na ideia de nós homens, nós somos muito foda e tipo... Uma pessoa me mandou ontem, né, anteontem, um reels de um cara lá pro lado do Rio de Janeiro, que é o assunto que eu quero entrar hoje também na confraria, falando que o sangue menstrual não serve para nada, que a mulher tem outro papel. Então são exatamente essas sandices. Imagina como trata de uma tradição. A tradição é lunar, ela não é solar. Eu sou mão de obra. Eu tenho que carregar coisas.
A mulher, ela vai fazer e ela vai arrebentar. E se ela pegar para cortar, você reza para ela estar num dia legal. Porque se ela tiver num dia ruim e ela pegar para cortar e é para derrubar, ela vai derrubar. Se é para levantar uma vida, ela vai levantar. Então, cuidado com esse discurso. Se você virar para mim, Luciano, e falar assim, mas eu aprendi isso com outra mulher, ou uma mulher que, infelizmente, também foi desinformada, e cada vez mais ela vai tendo o seu papel colocado como uma coadjuvante para ver esse patriarcado só fazendo e acontecendo, tá bom? Pois é, deixa eu ver. Gente, deu a hora. Eu tenho que dar uma olhada na garganta, porque eu tenho que entrar com o pessoal da confraria. Escreve aqui a palavra assentamento. Amanhã a gente continua com essas resenhas. Se eu não respondi sua pergunta, traga ela amanhã. Traga ela amanhã que eu vou começar por ela. Combinado? Deixa eu ver aqui. Olha lá, muita pergunta que eu não consegui responder. Mas amanhã a gente continua. Essa saga vai até sexta-feira. Amanhã voltamos para o horário normal, às 20 horas. Banda Gira.